Olá pessoal, então o professor Luciano aqui vai gravar um videozinho com o passo a passo dessa atividade. Antes de começar qualquer coisa, eu vou dizer assim, ó, esse é um material de apoio, tá? Não é uma videoaula, não é, né? Por quê? Porque eu já falo isso porque aqui algumas coisas eu vou passar mais de forma objetiva, né? Faz isso, isso, isso e aquilo, é mais objetivo, é mais o passo a passo. O momento de ter mais explicações mais detalhadas sobre o processo, sobre o que é VLAN, o que é o switch, o que é o roteador, isso é na sala de aula. Né? Nosso objetivo, nossa curso é presencial, então não é uma videoaula. E também já peço de antemão desculpas pela qualidade do vídeo, pela qualidade do áudio. Por quê? Porque aqui eu estou gravando no meu próprio notebook com um microfone interno, então ele não tem uma qualidade muito boa. Eu não sei editar vídeo, tá? Alguma coisinha o cara brinca lá, mas não sei, então não sei produzir vídeo. Então já peço de antemão desculpas pela qualidade, que eu tenho certeza que não vai ficar nenhuma videoaula top, nada demais. Mas o objetivo aqui é nós aprender, e isso eu tenho certeza que vai ser muito válido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pega o cafezinho aí e vamos trabalhar junto nessa brincadeira. Bom, o objetivo aqui desse nosso trabalho é nós termos uma rede que está conectada com dois switches, né, 2960. Temos um roteador, que ele está com o objetivo específico de fazer o roteamento entre essas duas redes. Essas duas redes elas vão ser separadas, então, de forma virtual, de forma de VLANs, né? Nós poderíamos ter dois switches separados fisicamente e o roteador no meio. Poderia ter feito isso e iria fazer duas redes separadas físicas. Essa aqui não. Nosso objetivo é ter uma rede só física, mas subdivididas elas em duas VLANs. E, consequentemente, cada VLAN tem a sua rede IP também, né? Então, nós vamos ter duas redes Ethernet, duas redes VLANs na camada de enlace e na camada de rede lá também duas redes IPs, né? Então, nós temos aqui 6 computadores, 2 switches e um roteador. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aí. Vamos pegar e vamos colocar esses dispositivos, certo? Então, vou lá para o meu Cisco Packet Tracer, vou pegar aqui na parte de rede, já tem aqui, ele já vem a parte de roteadores, routers, né? Posso pegar o nosso 4331 aqui e vou colocar ele aqui. Beleza, tenho o nosso router 0, né? Deixa eu ver lá como é que está o nome desse cara lá, né? Só para confirmar, está escrito roteador, switch 1, switch 2, PC, tá. Só para nós fazer conforme lá. Posso vir aqui, posso mudar na parte de config aqui, né? Ele está iniciando, então. Mas eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui nesse cara e botar aqui roteador, né? Só para a gente ficar como está lá no nosso desenho. A resolução aqui eu aumentei para ficar melhor na imagem, então por isso que corta os nomes e tal, não fica aparecendo tão bonitinho como está na nossa imagem lá, ISR 4331, né? Vai por causa disso aí, mas não vai interferir em nada. Se nós o que importa é que a gente sabe que é um roteador. Bom, vou adicionar os dois switches. Então vou pegar um switch aqui, o 2960, né? Vou pegar um outro 2960. Vamos fazer o desenho parecido com o que nós temos lá na nossa apresentação. Então, switch 0, switch 1. Lá na nossa apresentação a gente mudou, a gente mudou para switch 1, switch 2. Então, vamos pegar aqui, switch 1. Opa, ele vai dizer que já tem, né? Então, vamos mudar primeiro esse daqui. Switch 2 e switch 1. Perfeito. Aí vamos botar os PCs, né? Vamos pegar aqui o PCzinho. Nós temos um contabilidade aqui, um contabilidade aqui, mais um contabilidade aqui e mais comercial, comercial e comercial, certo? Temos aqui. Já vamos renomear eles conforme está no nosso desenho lá. Então temos contabilidade 1 lá em cima, 2, 3, comercial 1, 2, 3. Vamos lá. Comecemos aqui. Contabilidade 1, contabilidade 2, contabilidade 3. Perfeito. Vou lá para o comercial, comercial 1, comercial 2 e comercial 3. Beleza. Já tenho os meus dispositivos aqui conforme eu tenho na minha imagem, né? Claro, faltam as conexões, ligar esses caras, relacionar entre eles. Antes disso, eu já posso visualizar aqui que nós temos IP fixo configurado. Nós não temos nenhum servidor DHCP,
né? Então, nós temos IP fixo configurado. A rede da contabilidade vai ser 192.168.00/24 e a rede do comercial vai ser 192.168.1.0/24. Sendo que a contabilidade nós temos o PC1 com o final 12233, o comercial 1 com o final 101, comercial 2 com o final 102 e o comercial 3 com o final 103, né? Então, a gente já pode configurar de forma fixa esses endereços IPs. Vamos lá. Então, vou pegar aqui pela contabilidade 1, eu vou vir aqui, né? Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode vir no config, na interface Fast Ethernet, que é a interface de rede, né? Ele só tem duas interfaces de rede, uma Bluetooth, não é o nosso caso, e uma Fast Ethernet, que é um /100, né? Nós podemos vir aqui configurar aqui esse cara, né? O IP aqui, né? Posso fazer até aqui para vocês verem, 192.168.0.1. A máscara, como o primeiro octeto define que esse endereço IP é um endereço IP classe C, ele já traz a máscara padrão classe C. Eu posso fazer isso, certo? Ou então, outra maneira que eu prefiro fazer, que eu acho mais interessante, eu vou na guia desktop em IP configuration, né? Nesse caso aqui. E daí eu boto aqui, 192.168.1.255.255.255.0, né? Dá no mesmo, vai dar no mesmo, vai funcionar igual, tanto um como o outro. Tanto é que eu altero lá, ele altera aqui. Se eu altero aqui, altera lá, certo? Então, beleza, fiz o primeiro. Vou para o contabilidade 2, desktop, vou botar aqui, 192.68.0.2, a máscara ele já traz o padrão, certo? Por enquanto, vamos deixar default gate, DNS, tudo fora, tudo em zero, né? Sem configuração, melhor dizendo, né? Contabilidade 3, então, nós temos 192.68.0.3, máscara 255.255.255.0. Comercial 1, então, nós vamos mudar de rede, né? Nós vamos ter a rede 192.68.1. E para não confundir a cabeça, o professor colocou 101, né? /24 também. Beleza? Comercial 2, então, mesma coisa. IP configuration. 192.68.1.102, máscara 255. Para vocês verem aqui, ó. Se eu vier no config agora Fast Ethernet, está lá configurado 192.168.1.102, mas eu gosto no desktop. E por fim o comercial 3. Vou lá, desktop, IP configuration, IPv4, né? 92.68.1.103/24, né? Nossa máscara de rede padrão classe C. Perfeito? Então tá, show de bola. Então, já temos configurado, por mais que a gente, se vocês quiserem, vocês podem usar esse carinha aqui, ó, place note. Se você quiser, pode botar aqui, né? Qual é o IP desse cara? 92.168.0.1/24, certo? Então, se você quiser, você pode fazer como o professor fez lá na apresentação, colocar os endereços IPs embaixo. Eu não acho necessidade, né? Eu coloquei aqui para ficar bem fixo para vocês, mas a gente tem que ter, se a gente sabe bem certinho esse cara, a gente pode colocar. Para a gente lembrar, eu posso vir aqui, se eu selecionar a tecla Ctrl, eu estou pressionando minha tecla Ctrl do teclado e clicar em cima, ele vai copiar esse cara. Aqui no Cisco Packet isso é um pouquinho diferente, copy-cole, né? Então você vem aqui, eu estou selecionando a tecla Ctrl no meu teclado e clico em cima dessa Place Note, ele vai duplicar ela vai fazer uma cópia. Então posso vir aqui, botar aqui e botar 2. A mesma coisa, seguro o Ctrl e daí eu arrasto ele para baixo, 3, beleza? Vou fazer agora, já que eu fiz para esses, vou fazer para o comercial, né? Ficar tudo. Então, só que aqui no comercial é 101/24. Agora, copio de novo. Aqui é o 102. Lembra, pressiona a tecla Ctrl, clica em cima, ele já vai duplicar o objeto que você clicou, certo? E o 103. Beleza. Feito isso, tenho meus computadores configurados em endereço IP. Vamos para a próxima parte, né? Que vai ser conectar, fazer a conectorização. Pegar o cabo de rede e conectar entre o switch, roteador e tudo mais, certo? Para isso, o professor, para ficar mais fácil, o professor criou aqui uma já pré-configuração. Por quê? Porque nós temos que saber quais portas estão conectadas no nosso switch, esses equipamentos, para depois nós poder configurar essas portas nas determinadas VLANs, né? Lembrando que a ideia é a contabilidade pertencer à VLAN 10 e a comercial pertencer à VLAN 20. Então tem que saber onde vai estar.
Então, se nós olharmos aqui, nós temos que a contabilidade 1, o PC contabilidade 1, vai estar conectado no switch 2 na porta 24, certo? Aqui eu vou para a parte de redes, né, conexões, né? Se eu utilizar essa conexão automática, o que acontece? Ele vai conectar de forma na primeira porta que ele achar livre, certo? Então eu não vou saber, daqui a pouco vai estar na porta 2, 3, 4, 5 do switch, certo? Lembrando que o switch, se eu posiciono o mouse em cima, vocês veem ali que ele tem o quê? 24 portas Fast Ethernet, 10/100, e tem duas portas Gigabit Ethernet, que são as 10/100/1000, né? Então nós temos ali 26 portas ao todo. E se você conectar de forma automática, você não sabe qual porta que ele conectou. Dessa forma, vai ser difícil de você saber qual é a VLAN, qual porta você tem que configurar a VLAN. É claro, tem maneira de descobrir, é óbvio que tem, mas eu já prefiro pegar o cabo de rede par trançado normal, que é esse preto aqui, Copper Straight Through, que é o par trançado normal. Esse aqui é o crossover, né? Então não é o crossover, nós vamos usar o par trançado normal e vamos conectar. Daí ele vai te pedir, que nem quando eu clicar aqui no PC, ele já vai dizer qual porta você quer conectar. Se eu tentar conectar no USB RS232, ele vai dizer, não, peraí, está tentando conectar um cabo RJ45, cabo par trançado no USB, não dá certo, né? Então, tem que conectar na portinha Fast Ethernet. Aqui no switch é a mesma coisa, ele vai perguntar, quer conectar onde? Fast, qual? Aí é bom a gente seguir esse daqui, que a gente sabe na hora de configurar as VLANs. Então, ele está dizendo que a contabilidade 1 é na porta 24 Fast Ethernet. Vou lá. Fast Ethernet 24. Beleza, vamos para o próximo. O contabilidade 2 e o 3 vão estar na porta 1 e 2, respectivamente, do switch 1, né? Então, desse ladinho aqui. Vamos pegar aqui o contabilidade 2, então, vai conectar na porta Fast Ethernet 1. O contabilidade 3 vai conectar na porta Fast Ethernet 2. Perfeito. O comercial, então, os três comerciais vão conectar no switch 2, que vão estar respectivamente na porta 1, 2 e 3 Fast Ethernet. Perfeito? Então, vou pegar aqui meu cabo, vou conectar comercial 1. Opa, eu conectei errado, né? Agora que eu percebi, viu? Às vezes a gente fica prestando atenção aqui. Então, peço desculpa para vocês, pessoal. Eu conectei errado aqui. Vou apagar essa minha conexão. Eu conectei o comercial 1 em vez de contabilidade 1, tá? No intuito aqui. Então, vocês já devem ter percebido esse erro enquanto eu estava falando. Mas já vamos corrigir ele, então. Então, desse lado aqui, eu sei que está na porta 24. É só eu pegar aqui nesse verdinho e conectar o contabilidade 1. Então, perdão, pessoal. Peço perdão aí pelo meu equívoco, certo? Então, agora sim, agora o contabilidade 1 está conectado na porta 24 do switch 2. Contabilidade 2 está conectado na porta 1 do switch 1 e contabilidade 3 está conectado na porta 2 do switch 1. Agora sim, vamos conectar os computadores do nosso comercial. Então, vamos lá. Comercial 1, nós vamos conectar na porta 1, Fast Ethernet 1 do nosso switch 2. O comercial 2 nós vamos conectar na porta Fast Ethernet 2 do switch 2 e o comercial 3 nós vamos conectar na porta Fast Ethernet 3 do switch 2, né? Então, mais uma vez peço desculpa aí pelo equívoco, mas faz parte, né? Pode a gente corrigir. E por fim ele diz assim, ó, bom, os switches eles vão estar interligados. Quais portas eu vou utilizar? Normalmente você utiliza portas de alta velocidade, né? Esses switches são switches, né, mais antigos, vamos dizer assim, são modelos mais antigos. Mas se tu pega switches hoje em dia, normalmente tem portas, 2, 3 portas, 10 gigabits, né? Daí quando você vai fazer o cascateamento ou o empilhamento de switch, você utiliza essas portas de maior velocidade, mais largura de banda, né? Obviamente, né? Então, que ali vai trafegar mais informação do que o PC só, né? Então, vamos ligar da porta 1 até a 1 do gigabit entre os dois switches. Vou pegar aqui o meu caminho par trançado comum. Agora, vem aqui voando gigabit Ethernet 1 para gigabit Ethernet 1 do switch 2, certo? Tenho ali, bonitinho. Tenho conexão em switch e tal, vamos para a próxima parte, né? Então, agora, no switch, ele pede já para configurar algumas VLANs, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu acho que ficou faltando a conexão do roteador, né? Então, a conexão do roteador. Eu acho que isso pode ter prejudicado o pessoal que está fazendo aí. Nós temos que conectar o roteador também ao nosso switch, né? Então, esse roteador aqui, nós vamos pegar ele. Ele tem duas portas, então vou pegar aqui, ó, Gigabit Ethernet 000,
Isso é importante, porque depois nós vamos configurar as VLANs nessa porta. E vou conectar onde? Na Gigabit 2, certo? A Gigabit 1 já foi utilizada para conectar o switch, vou conectar na Gigabit 2. Lembrando, meu roteador também vai passar todo o tráfego dessas redes. Então é importante que elas tenham uma largura de banda maior, né? Então, coloco ali, ele vai iniciar o processo de conexão. Perfeito. Vamos seguir. Bom, a próxima parte é cadastrar. Aqui tem um passo importante, tá, pessoal? Que é o cadastro nos switches, nos dois switches, as VLANs 10 e 20, certo? Aqui está a parte do roteador, tá? Aqui está a parte do roteador. Cadastro nos switches, as VLANs 10 e 20. Bom, então vamos lá. Para mim poder configurar uma porta numa determinada VLAN, ela tem que estar cadastrada no switch, tá? A gente tem que cadastrar ela primeiro. Então, quando você abre configuração do switch, você vai ter aqui, entre as configurações das VLANs, você vai ter uma parte de VLAN Database, que é o cadastro das VLANs. Se eu vier aqui e tentar alterar a VLAN dessa interface, ela só vai aparecer as VLANs que já estão cadastradas. A default, que é a VLAN que existe, é o nome diz, né? E as outras que já tem cadastrado, que aqui no caso o Cisco já traz cadastrado umas VLANs aqui de Token Ring e tal. Isso aqui, se nós quiséssemos remover, pode remover. Se não quiser, não vai ter problema, tá? Então, vou cadastrar aqui uma VLAN aqui 10. Né? VLAN 10. Adiciono, tem que estar ali na lista. E vou cadastrar a minha VLAN 20. VLAN 20. Adiciono também, certo? Agora, vou fazer a mesma coisa no meu switch 2. Vou lá, config, VLAN 10. A descrição da VLAN, ela é a título de gerência, né? Ela vai ajudar a gente a se organizar, mas ela não interfere em nada no funcionamento. Se eu botar qualquer coisa ali dentro, se eu colocar aqui VLAN 10 aqui, ele vai funcionar como VLAN 20 igual, né? Então, o que vale é a identificação, o number da VLAN, o ID da VLAN. Então, pronto, beleza. Cadastrei as duas VLANs no meu switch. Por enquanto, não fiz nada, eu só cadastrei. Ele está dizendo assim, esses switches vão poder trabalhar com a VLAN 10 e 20. Mas se eu não configurar a porta, é a mesma coisa que não ter feito nada, tá? Então, a única coisa que eu disse, ó, esses meus switches vão trabalhar com a VLAN 10 e 20, os dois switches. Agora eu vou configurar aqui, ó. Então, no switch 1, a porta Fast Ethernet 1 e Fast Ethernet 2, eu vou configurar do tipo Access, né, que são os meus PCs, na VLAN 10. A porta Gigabit 1, lembre, Gigabit 1 é a porta que conecta esses dois carinhas, conecta o switch 1 com o switch 2, certo? Conecta o switch 1 com o switch 2. Esses carinha aqui vai ter que ser do tipo trunk, passando todas as VLANs. Por quê? Porque a ideia é uma máquina desse lado, não importa a VLAN que tiver, vai poder comunicar com outras desde que seja desse outro lado, desde que esteja na mesma VLAN, certo? Então vai ser trunk. Outra coisa que dá para mudar aqui, que dá para a gente ver, dá para a gente configurar para o Cisco Packet Tracer mostrar as portas que estão conectadas. Deixa eu só olhar aqui. Vou em preferências, options, preferences. Vamos abrir aqui. E daí ele tem a opção aqui. Deixa eu só achar aonde. Aqui. Vamos ver esse aqui. Ou não. Não, não é esse aqui. Para mim não ficar demorado muito, eu vou dar um pause no vídeo e já encontrei, pessoal. Então aqui, voltando, né? Eu vou em opções, options, preferências. Aqui. Então, eu vou aqui, ó, Ways Show Port Labels in Logical Workspace. Sempre mostrar as portas, né, as que estão conectadas. Aí fica mais fácil também, ó. Eu vejo aqui que o meu switch está conectado na porta Giga 01, ligado ao outro switch na porta Giga 01. Daí vai ter 24, porta 1, Fast, 2, né, Gigabit 2, Gigabit 000. Então, eu consigo visualizar de forma melhor isso aqui, né? Beleza, vamos continuar então. Nós paramos na parte das VLANs, então, né? Vamos configurar do switch 1, porta Fast Ethernet 1 e 2 na VLAN 10 Access e a Gigabit 1, VLAN Trunk alta. Então, vamos lá. Vou pegar aqui no meu switch.
Fast Ethernet 1, ela já está como tipo Axis, vou aqui em VLAN e marco a opção VLAN 10. Ele tem um probleminha aqui, eu tenho que clicar fora, daí ele volta certinho, tá? Fast Ethernet 2, Axis, VLAN 10. Perfeito. E o Gigabit 1, lá embaixo, né? Lembrar que é a porta que está conectada no outro switch, eu vou mudar. Eu vou botar aqui porta trunk. Eu não preciso vir aqui marcar, porque ele já vai marcar todas, tá, pessoal? O trunk padrão é todas. Então, ele vai vir já marcar todas as VLANs que estão cadastradas. Lembrando, se eu não tenho cadastrado, o switch não vai trabalhar. Se vier um pacote com a VLAN 30, ele vai ignorar, porque ele não está cadastrado lá no VLAN Database. Não vai ir adiante, certo? Então, está configurado o nosso switch 1. Vou para a segunda parte, switch 2. Então, as interfaces Fast Ethernet 1, 2 e 3, nós vamos cadastrar o tipo Axis na VLAN 20. Já a nossa porta Fast Ethernet 24 vai ser Axis, mas na VLAN 10. E a Gigabit Trunk, né? Por quê? Porque a porta 1, 2 e 3 estão comercial, que é a nossa VLAN 20. E a porta 24 está a nossa contabilidade, que vai ser a nossa VLAN 10. Então, vou lá, no switch, pego a interface 1, marco para VLAN 20. Interface 2, VLAN 20. Interface 3, VLAN 20. Opa, certo? Conferir aqui, interface 1, 2 e 3, VLAN 20. A interface Fast Ethernet 24, onde está ligado o nosso computador contabilidade 1, eu vou botar na VLAN 10, né? VLAN 10. E o Gigabit Ethernet 1, eu vou marcar como ou trunk. Beleza? Então tá lá, Gigabit 1, trunk, certo? Se nós botar o mouse em cima aqui, ele vai dar já um breve. Então vocês vão ver ali que a Fast Ethernet 1, 2 e 3 estão na VLAN 10, 20. O Fast Ethernet 24 está na VLAN 10. E o Gigabit Ethernet, vocês observam na coluna da VLAN, está uns tracinhos, porque ele é uma trunk. Conferir a switch 1, mesma coisa. Fast Ethernet 1 e 2, VLAN 10. E a Gigabit 01 no trunk. Ok. Nesse momento, então, esses computadores já devem poder estar se comunicando de forma correta. Então, se eu tentar dar um ping do contabilidade 2 para o contabilidade 1, deve funcionar. Vamos fazer o teste aqui. Ping 192.68.0.1, que é o nosso contabilidade 1. Tá lá, já está respondendo, certo? Então já está passando esse pacote. Se nós quiser dar uma olhadinha mais, olhar os pacotes, tudo bem certinho, a gente pode vir aqui, vamos dar uma olhada no pacote só ping, né? Então vou desabilitar aqui para não mostrar nenhum evento e vou marcar para ele mostrar somente os eventos ICMP. Então ele só vai bloquear, só vai mostrar os eventos ICMP. E vou voltar lá para o nosso PC, vou dar um ping. Então ele já vai parar ali. Ele monta o pacote, ele monta a requisição em CMP e vai enviar, né? O pacote vai cair no switch. No momento que o pacote entra no switch, aqui que está o legal da coisa, né? No momento que o pacote entrou no switch, se vocês olhar aqui, ele é um pacote que vocês olham aqui, ó, Ethernet 2 Reader. Ele é um pacote Ethernet comum, certo? Mas daí, como ele entrou no switch, ele vai sair pelo switch. Ele sai um pacote .1 Key, que é o nosso famoso 802.1, que é a nossa VLAN. Então, se nós olhar o cabeçalho dos detalhes aqui do pacote de entrada, ele não tem o cabeçalho na entrada de VLAN, mas na saída ele vai ter, que vai estar aqui. Não está ruim de visualizar, deixa eu aumentar aqui. Está ali o PID e o PCID, que é onde vai ter a nossa VLAN, né? Então, e ele vai mandar esse pacote trunk aqui. Então, agora esse daqui vai estar, ó, se vocês olhar, a entrada vai ser o .1 Key, porque ele recebe, mas a saída vai ser o Ethernet 2. Por quê? Porque o nosso computador aqui não conhece VLAN, não trabalha com VLAN. Então, ele tem que remover, é uma porta Axis, ele vai remover o cabeçalho. E vai ir até a contabilidade 1, contabilidade 1 vai receber e vai mandar o echo response, né? O echo reply, melhor dizendo, não é response, é o echo reply, né? E vai chegar até o nosso processo. Voltar para o real time. Então, as nossas máquinas contabilidade 2, 3 e 1 já estão na mesma VLAN, consequentemente
já estão se comunicando. O nosso comercial também, vamos fazer um teste aqui, vamos pingar do comercial 1 para o comercial 3. Então, vou pingar aqui ping 192.68.1.103. Está lá, está pingando, certo? Está respondendo. Está havendo comunicação entre esses caras, certo? Beleza. Agora, então, tem duas relãs separadas. Se eu tentar, são separados fisicamente, mesmo que de forma virtual, mas a gente considera como fisicamente porque é na camada de enlace, né? Então, se eu tentar pingar do contabilidade 1 para o comercial 1, não vai dar. Em primeiro lugar, porque são redes IPs diferentes, né? Em segundo lugar, porque são VLANs diferentes. Então, esses dois pontos, né? Mas agora, para nós poder ter duas redes IPs que trafeguem, que trabalhem, que se comuniquem, melhor dizendo, duas redes IPs diferentes, a gente tem que ter um roteador, né? Então, como é que a gente, na nossa rede local em casa, com o IP 192.168.0 alguma coisa, consegue conectar o IP da Google 8888? São IPs, são redes diferentes, né? Porque existem roteadores no meio que fazem essa comunicação entre as redes, que faz com que a rede local minha, 192.168.0.1, seja roteada para uma outra rede e assim vai fazendo até chegar na rede 888 lá do nosso Google, por exemplo, certo? Então, para isso que nós vamos ter o nosso roteador aqui. Só que tem um detalhe, nós temos aqui nesse nosso roteador somente um cabo de rede. Somente um cabo de rede conectado com ele. E a ideia é que ele acesse as duas VLANs, certo? As duas VLANs. Daí a gente vai conseguir criar a subinterface que a gente diz. A partir de uma interface, a gente divide. A gente faz o roteador. Isso a gente consegue fazer no Windows também, conforme o drive da placa de rede. Você consegue fazer tranquilamente com o pacote VLAN lá do Linux, né? Mas aqui no roteador ele já vem preparado para isso. Então, a partir de uma interface física, você vai criar duas subinterfaces, que elas vão trabalhar com VLANs. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma olhadinha lá na nossa configuração, já fizemos isso. Eu já fiz, então, a conexão aqui do porta gigabit 00, o switch 2 porta giga 02, né? Isso aí eu já fiz. Faltou um detalhe aqui, tá? Então, eu conectei essa porta giga 000 no switch 2, porta giga 02. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar essa minha porta gigabit 02, que é a porta, se vocês olhar aqui, ó, a porta onde está conectado o nosso roteador, eu tenho que dizer para ele, se o meu roteador vai conhecer todas as VLANs. Ele vai ser o responsável por trocar esses dados entre as VLANs. Então, eu vou botar aqui, tranque, para todas as VLANs. Opa, não foi, né? Opa, tranque, agora sim. Foi lá, todas as VLANs, certo? Está configurado ali. Então, vamos lá. Resumindo aqui novamente. Nossas interfaces Fast Ethernet 1 e 2 estão na VLAN Axis 10. A Gigabit do switch 1 está na tranque com todas as VLANs. Gigabit 1 do switch 2 e o Gigabit 2 do switch 2 estão tranque. E as outras Fast Ethernet são Axis. A 1, a 2 e a 3 são Axis da VLAN 20 e a porta 24, Fast Ethernet 24, é na VLAN 10, beleza? Bom, configurei ali. Agora, vocês estão vendo aqui que ele está vermelhinho. Por quê? Porque o roteador, por padrão, esses modelos, ele vem com a interface desabilitada. Se você botar o mouse em cima, você vai ver que o link está down. Por quê? Porque, na verdade, ele está desabilitado. Então, a primeira coisa, eu vou clicar aqui, vou vir em config, e tem três interfaces aqui, eu vou pegar a Gigabit 000, que é a que nós estamos trabalhando, e vocês vão ver que aqui em cima está o ON desmarcado, que é o port state. Então, eu vou marcar. Se vocês olhar na parte de baixo aqui, vocês vão ver que ele vai mostrando os comandos que ele está executando. Então, no momento que eu clicar aqui, vocês vão ver que ele vai dar um up na interface. Então, ele vai lá dar o no shutdown, ou seja, o contrário do shutdown, negação de shutdown, né? Ou seja, vai ligar a interface. E daí a interface Gigabit 000 muda o estado dela para up. Dá um up no cara, certo? Então, se você ver aqui, a interface agora está up. Ele vai iniciar o processo. Não tem nenhuma VLAN configurado, nada. Beleza? Agora nós vamos para a parte dos comandos. Nós temos que configurar esse roteador para conseguir acessar as VLANs. Bom, beleza. Ele vai, primeira coisa, tem que adicionar a VLAN. Vou adicionar a VLAN 10, a VLAN 20 no interface 000. Depois eu tenho que configurar o IP. Por quê? Porque precisa. A VLAN trabalha com camada enlace, mas eu preciso de algo da camada rede. Então tem que ter um IP para
conversar com a rede contabilidade, que é o 926800/24, e um IP para conversar com a rede comercial, 926810/24, certo? Então, vou para os comandinhos, certo? Lá nós temos aqui. Então, ele tem aqui as opções, né? Enable, configure terminal, interface, gigabit, encapsulation, tá. Vamos lá. Pego no meu cara roteador, vou na interface e o que vocês têm que cuidar, pessoal, porque às vezes o pessoal me diz, não funciona. Por quê? Ó, no PowerPoint eu botei assim, ó, router, sinal de maiorzinho. Esse cara aqui quer dizer que ele está nessa parte, para mim poder chegar no enable, na configuração, eu tenho que dar um enable, certo? Quando eu estou aqui, ó, config if, ele está na parte de configuração de interface, especificamente do interface de gigabit 000. Por quê? Porque nós estávamos mexendo lá, então ele entrou nessas configurações, certo? Então ele está no config if. Nós temos que, para nós executar os comandos, a gente tem que estar conforme está aqui na frente, certo? Se eu der um ponto de interrogação aqui, vocês vão ver que não vai aparecer a opção enable aqui. Por quê? Porque não tem enable nessa configuração. Então não tem como eu executar o comando enable. Eu posso ir dando exit, vocês vão ver, ele vai sair aqui do config if para config. Olha lá, config, que é essa configuração aqui, certo? Essa parte aqui, enable, configure terminal, é só para chegar até aqui. Mas se eu der mais um exit, ele vai sair do config e vai entrar no router jogo da velha. Ó, router jogo da velha. Se eu der mais um exit, ele vai voltar para o início. Daí vai estar router e o sinalzinho de maior. Daí, se eu quiser botar. Não, esses dois comandos aqui são só para chegar na configuração, tá? O que importa é desse para aqui para baixo. Então, vou botar lá. Enable. Se você botar um ponto de interrogação, você vai ver ali que enable muda para o comando privilégio de comandos. Então, tem que, para mim poder executar os comandos, eu boto enable. Ó, abriu sustenido, que é para mim poder executar os comandos. E agora eu vou entrar na parte de configuração do terminal. Configure terminal. É só eu ir dando tab e ele vai preencher. Beleza, agora chegou aqui no router config, beleza? Aqui vai ter várias configurações que eu posso fazer a nível de roteador, mas eu quero configurar o quê? Uma interface. Só que a interface que eu vou configurar não é a gigabit 000. Por quê? Porque se eu entrar na configuração da gigabit 000, é a configuração de interface comum. Eu quero criar uma subinterface que vai ser uma VLAN. Então, tanto isso vale para Linux, vale para roteador, você bota o ponto, 0 ponto. Eu posso botar 0.10, 0.20, quais as VLANs que eu quiser. Vou estar criando uma subinterface referente àquela VLAN ali, certo? Então, vou colocar aqui, interface, gigabit, vai dando tab, recomendação, né? Só você dando tab. Quando tem dúvida, dá o ponto de interrogação, ele vai dizer, ó, qual que é a próxima coisa que eu tenho que botar? Eu tenho que botar o 0. 0 barra 0/0. E agora ele vai dizer, ó, tu pode botar ponto alguma coisa. Então, vou botar ponto 10. Vocês vão ver que se eu botar 000, ele vai entrar no config if. Eu tenho que botar o ponto 10, porque ele tem que entrar aqui, ó, config subif, que é uma subinterface dentro dessa interface, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar a VLAN 10 dentro desse cara, .1key, né? Então, vou botar lá, encapsulation, .1key, VLAN ID 0. E lembrando, o VLAN é de camada enlace. Eu tenho que preparar essa VLAN para trabalhar na camada VLAN, não, mas tem que preparar essa subinterface para trabalhar com a camada rede, que é o IP. Então, vamos lá. IP address 92.168.0.200, que vai ser os nossos roteadores, o nosso roteador. E a máscara de rede, padrão classe C. Beleza. Feito isso, está configurada a nossa VLAN 10 com o IP 92.168.0.200, certo? Vou dar um exit, porque eu estou na configuração, e vou configurar a minha próxima interface VLAN 20. Então, vou lá, interface, sempre cuida aqui, porque tem que estar o config, né? Gigabit 0/0/0.20, estou lá na interface, né? Vou dar encapsulation, habilitar, né, o .1key, com o ID 20 na minha VLAN, e vou configurar o IP address. Lembrando que a minha VLAN 10 está a rede comercial, 92.168.0.200, e na minha VLAN 20 está na minha VLAN 10 está o contabilidade, 92.168.0.200, e na minha VLAN 20 está o
Comercial 192.168.1 com a máscara 255.255.0. Beleza? A princípio está configurada a VLAN, ID 10 e 20, e está configurado o endereço IP para as duas VLANs. Vou dar um exit aqui. Eu tenho que sair fora para ir para a parte de verificação, né? Então, vou dar um exit e vou dar aqui um show IP interface brief. Ele vai mostrar quais interfaces. Então, a VLAN 00, ela está up, porém ela não tem configuração IP. Mas ela tem uma subinterface VLAN 1020, que é as VLANs, né? 192.168.0.200 e 192.168.1.200. As outras estão desabilitadas. Ó, dá, certo? Se eu der um show route, é que nem Linux, né? Route, ele vai dizer as minhas rotas. Esse cara aqui é a legenda, né? E dele vai dizer, ó, se eu tentar acessar a rede 92.168.0.024, ele vai sair pelo gigabit 10. 200 também. O 1.24 vai sair pela gigabit 0.20, ou seja, as duas VLANs, certo? Então, o meu roteador já está nas redes e, teoricamente, já está recebendo os pacotes, certo? Então, vou dar um fechar aqui, vou voltar lá. Vou tentar pingar esse cara para o roteador, até botar no simulation. Vamos botar real time aqui, antes disso, porque senão ele vai fazer a requisição ARP. Ainda não vamos entrar nesse detalhe. Então, se eu der um ping aqui para o IP do meu roteador, ele tem que responder. Tá lá o bichinho, tá respondendo. Vamos botar o simulation aqui para ter certeza. E aqui a gente pode ver umas coisas, pessoal. Lembrando, o pacote sai daqui, sai um pacote normal Ethernet. Quando ele entra no switch, como é uma porta Access VLAN 10, o switch o que vai fazer? Vai receber o pacote Ethernet e vai transformar num pacote .1key, né, Ethernet. É um pacote Ethernet, porém com o cabeçalho, com a informação de VLAN dentro do cabeçalho. Então tá ali, né? Vocês viram? .1key. Como essa porta gigabit é trunk, ele vai passar esse cabeçalho junto. Então vocês vão ver que aqui o pacote que veio para cá, ele entra com o .1key. Agora vem o detalhe. Quando ele vai para o computador, ele tira fora o cabeçalho da VLAN. Ele tira fora o cabeçalho 802.1q. Mas como ele vai para o roteador e o roteador está ligado numa porta trunk, ele mantém esse cabeçalho aqui, certo? Por quê? Porque para quando chegar aqui no roteador, o roteador saber. Está chegando na interface 000, beleza. Mas a 0.20 é a ponto .20 ou ponto .10 que eu tenho que mandar? Daí depende do cabeçalho. Se eu der um next aqui, vamos dar uma olhada nesse evento, ó. O pacote chega aqui, ele chega com o cabeçalho em Bund, ó. Chegou aqui a interface. Ó. Recebeu a interface 000. Não existe interface 000.10. A interface física é a interface 000. Recebeu o pacote. Vai para a próxima camada. Ele diz assim, ó, a subinterface .10 aceita frames from this VLAN. Ou seja, a ponto .10, a subinterface .10 aceita frames da VLAN 10. Então, ela recebe esse cara. Aí ele verifica a questão do MAC, desencapsula, ó, o dispositivo desencapsula do 802.1Q, o nosso .1key, né? E joga para a camada de cima. O dispositivo recebe, verifica a tabela e tudo mais, e vai dar, é um pacote de echo request, né? Então, ele vai dar o echo request, ele vai retornar o nosso echo reply. O echo reply vem, quando chega na camada 2, o próximo passo adjacente tabelas é um frame destination, e daí ele vai encapsular dentro do 802.1Q, .1key. Ou seja, ele entrou como .1key e vai sair como .1key. Por quê? Porque essa comunicação entre o roteador e o switch é um trunk, é uma porta, são portas trunks, né? Então, vai retornar aqui. Beleza? Retornou, bonitinho, certo? Se eu pingar da rede, qualquer um desse aqui da rede comercial para o roteador, também deverá funcionar. Então, vou pegar aqui, pingo 92.168.1.200. Tá lá.
está respondendo, certo? Beleza, vamos para o próximo passo. Então, os nossos contabilidades já estão na VLAN 10, o nosso roteador já possui a VLAN 10 configurado com IP e o comercial também. Daí aqui cai uma questão que o pessoal acaba esquecendo, que é a configuração do Gateway Default. O que acontece? Eu pedi para vocês fazer um ping do contabilidade 2 para o comercial 1, certo? Vamos ver aqui o que acontece. Então, vou pegar aqui, vou pegar o contabilidade 2, que é, se você der um ipconfig aqui, opa, quero aqui, ipconfig, vai estar lá, o IP 192.168.02, mas eu vou pingar o contabilidade, o comercial 1. Então, vou ping 192.168.1.101. O que ele vai dar? Quer ver? Request timeout. Porra, peraí, o roteador está conectando. Por que não está funcionando? Vamos ver esse cara, vamos analisar esse erro. Vou dar um Ctrl C aqui, vou botar no modo simulação, só está filtrando o ICMP e vou dar o ping aqui. Ó, criou o evento. Se nós olhar o evento aqui, opa, vai estar lá. Na camada 3, ó, o processo de ping foi iniciado, ping request. O processo criou o pacote, a mensagem echo request, né? O pacote, o frame, pacote, melhor dizendo, ICMP echo request. Daí ele diz, o IP de origem não está especificado, então ele vai setar o IP que está na porta, ou seja, aqui está configurado IP 192.168.02, então a porta de origem é 192.168.02, né? Se você olhar aqui, não vai aparecer porque ele não cria, né? Certo. E o IP de destino é o quê? 192.168.1.101. Ele já diz assim, ó, não é da mesma subnet, não é da mesma rede. E também não é um endereço broadcast. Beleza? Só que ele diz aqui, ó, a resposta está aqui, ó. The full gateway is not setted. The devs drops the packet. O dispositivo vai bloquear esse pacote. E ele não vai adiante. Não vai adiante. Então, se eu der um próximo aqui, você vai ver que ele vai dar uma negação. Ele vai descartar esse pacotinho. Certo? O que acontece, pessoal? O Contabilidade 2 quer pingar uma rede diferente. Ele não conhece a rede. Então, ele tem que ter configurado o gateway default dele para poder sair por essa rede. Tem duas formas. Poderíamos configurar uma rota estática, dizendo que quando ele precisar acessar a rede 192.168.1.10, ele peça para o roteador, ou nós podemos definir o gateway. Esse nosso roteador vai ser o gateway tanto da rede contabilidade quanto da rede comercial. Vai ser o nosso gateway, esse roteador. Só que ele possui dois IPs. Ele possui o IP 192.168.0.200 e o 192.168.1.200. Lembrando, se eu estou em um computador com contabilidade 2, que é o IP 192.168.0.2, o gateway tem que estar na mesma rede, senão não vai funcionar. Tem que estar na mesma rede, ele tem que conhecer essa rede. Então, tem que configurar. Tem que vir aqui no contabilidade 1, vamos contabilidade 2 primeiro. Vou lá no IP Configuration e vou botar que quem vai ser a minha porta de saída para as outras redes vai ser o 92.168.0.200. Vou até, né, aqui. Vou configurar no contabilidade 1 também. 92.68.0.200. E vou configurar no contabilidade 3 também. 92.68.0.200. Ou seja, faltou um ali, né? Aqui. Ou seja, quando esse contabilidade 2 tentar pingar o 92.68.1.101, ele vai pedir para o gateway. Ele vai dizer, eu não conheço a rede, então o roteador entregue isso. Vamos ver se vai funcionar? Vamos botar aqui o simulation, né? Com prompt. Vou botar aqui. Ó, criou o evento. Vamos olhar o evento agora? Vocês vão ver, ó. Antes disso ele vai ter que fazer a requisição ARP. Então, vamos botar o real time aqui só para ele ir. Ele vai dar erro. Vocês vão ver que ele vai dar erro aqui. Tá lá, request timeout. Vou dar um Ctrl C. Vamos agora no simulation. Só para nós não perder tempo com requisição ARP. Ele deixa ele já atualizar a tabelinha dele. Agora vamos ver aqui. O pacote. Ó,
Ele é o mesmo processo, vai iniciar o processo ping, vai setar o IP de origem, vai dizer, ó, o IP de destino 92.681.101 não é na minha rede, mas ele está aqui, ó, de default gateway está setado. Então, o dispositivo vai setar o próximo salto para o default gateway, ou seja, ele vai mandar para o roteador. Ô, roteador, resolve para mim isso aí. Vamos ver o que ele vai acontecer. Vai chegar no switch, o switch vai mandar, a switch 1 manda para o switch 2, o switch 2 manda para o roteador. Aqui o roteador pega e analisa a situação. Ó, recebeu o pacote, verifica a VLAN, joga para a subinterface 0.10, a requisição. Ele vai verificar a tabela dele de IPs, vai verificar que ele possui uma rede, ele vai jogar para a interface 0.20, vai encapsular, né, dentro do .1 key e vai passar adiante isso aí. Vai lá para o switch e vai chegar no comercial 1. Pô, mas peraí, professor, mas nós vimos lá que está dando request timeout. Mas chegou lá no comercial 1. Olha aqui, ó, que tal o problema? O comercial 1, quando chegou a requisição, ele recebeu a requisição, tá aqui, recebeu, recebeu no Ethernet, chegou aqui, porém, quando ele vai dar a resposta, acontece aquele errinho. Ó, o destino é um 926802, por quê? Porque quem pediu a solicitação de ping não faz parte da mesma subrede e não é broadcast. E o gateway não está setado. Então, por isso que tem que setar o gateway nos dois lados para poder funcionar. Porque assim como esse cara não conhece a rede 92681, ele pede para o roteador, quando esse cara vai dar a resposta, ele não conhece a rede 926802. Então, ele vai pedir para o roteador também, certo? Vamos então configurar ele aqui. IP configuration 92.68.1.200. Um 92.68.1.200. Um 92.68.1.200. Beleza? E agora vamos fazer o teste novamente. Tá lá, já está retornando, certo? E agora seria só fazer os print, né? Que eu pedi para vocês fazerem prints para mim, né? Eu quero conferir, quero ver se vocês abriram os pacotes mesmo. Essa é a minha ideia, vocês abrirem os pacotinhos do cara. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nesse cara, vão ativar o modo simulation antes, né? Editar os filtros aqui para que ele pegue somente o filtro, aqui está None, somente ICMP, senão ele vai pegar STP e outros protocolos. E vou vir no meu carinha aqui, vou dar o pink, certo? Eu quero que vocês vão analisando cada um dos eventos. Primeiro, o pacote aqui que sai, ele monta o echo request, passa para as camadas, né? Então vocês vão me dar um print dessa telinha. Depois, vocês vão me dar um print da tela onde chega no switch. Eu quero que vocês observem. Quero que vocês observem que ele entra um pacote de Ethernet 2 e sai um pacote de .1 key. Por quê? Porque ele vai sair por uma porta trunk. Por isso que ele sai do .1 key. Se ele fosse sair por uma porta Axis, iria entrar Ethernet 2 e iria sair Ethernet 2. Se você fazer um ping do contabilidade 2 para contabilidade 3, ele entra Ethernet 2 e sai Ethernet 2. Por quê? Porque são portas Axis, né? Então, vamos para o próximo evento. Vai chegar no switch, mesma coisa. Ele vai entrar um .1 key, porque entrou por uma porta trunk, e vai sair um .1 key. Por quê? Porque vai sair por uma porta trunk, que é a que está ligada no nosso roteador. Vai para o próximo evento. O próximo evento, mesma coisa. Ele entrou um .1 key e vai sair. Por quê? Porque ele está entrando e saindo pela mesma interface física. Apesar de ele estar trabalhando com subinterface, a interface física é a mesma, que está preparada para trabalhar com VLANs. E estão preparados para trabalhar no formato trunk. Né? Então, vai entrar .1 key, vai sair .1 key. Vamos para o próximo. Vai chegar no switch. Aqui vai dar um pouquinho de diferença. Por quê? Porque a entrada veio um pacote .1 key, veio um pacote com VLAN tagueado. Porém, a saída dele vai ser a interface FA01, que está o comercial 1, é uma interface Axis, é uma interface Axis. Acesso, então ele remove
esse cabeçalho 802.1Q, .1Key, para poder entregar para o PC. Porque se ele entregar esse cara com o cabeçalho VLAN, o PC não vai conhecer. Tá? O PC vai dar erro. Ele vai dizer assim, ó, eu não sou preparado para trabalhar com esse pacote. E vai cair fora. Certo? Então, vamos dar um próximo passo aqui. Chegou lá o pacotinho. Mesma coisa, você dá uma olhada, observa aqui. E eu peço que vocês deem uma olhada, pessoal. Deem uma olhada que ele vai te dando bem certinho, passo a passo. Tá? Aqui a gente fez um teste de camada, até a camada em rede, que é o ICMP, o protocolo ICMP trabalha ali. Se você quiser, você pode criar um servidor HTTP e verificar todas as camadas, tá? No caso TCP/IP vai ser a camada 1, 2, 3, 4 e a 7 lá, que vai ser a aplicação, né? Mas daí você consegue ver a porta, como é que ele adiciona. Ele vai te dando passo a passo do que o sistema faz em cada porta, cada camada. Isso é muito legal para a gente entender o funcionamento de redes, entender esse funcionamento de camadas, tá? Então, você vai chegar aqui, vai entrar a Ethernet e vai sair a Ethernet, porque esse PC não conhece outro tipo. Vai voltar para o switch 2, daí vocês também deem uma olhada nesse pacote. Ele vai ir para o evento, também, mesma coisa, abre o pacote para dar a visualização. Volta para o switch 2, vai para o switch 1 e contabilidade 2, certo? Então, nós temos aqui uma sequência de 0 até 0,10, né? Ou seja, são 11 eventos. Aqui é em tempo, mas dá para ver. São 11 eventos. São esses 11 prints que eu quero. E eu também quero print. Lembra que eu quero print de vocês. Que eu quero o printzinho do... Opa, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Eu quero o print da interface, tá? Dos Mac. Eu quero que vocês deem contabilidade 2, me dê o Mac desse cara e o Mac do comercial 1. Beleza? Certo, pessoal? Então, ele vai fazendo esse processo aqui. Se eu der um play, ver aqui. Ó, tá indo o processo lá, vai e assim vai, certo? Lembrando, pessoal, a ideia é vocês entenderem essas camadas, entender VLANs. Basicamente, eu sei que o vídeo ficou bastante comprido, né? Era para ser mais curto, mas é que eu quis deixar um pouquinho mais detalhado. Já estamos aí em 50 minutos, bastante coisa, certo? Mas resumindo, o que nós temos? Configurar o IP fixo, configurar as VLANs corretamente conforme suas portas, lembrar que as portas que conectam os dois switches são portas trunk, a porta que conecta o switch ao roteador é porta trunk, as outras portas são porta Axis, com respectivas VLANs, VLAN 20 para o comercial, VLAN 10 para a contabilidade, e a parte da configuração do roteador, vocês têm que observar, cuidar essa informação que tem aqui no CLI sempre, então, com base nisso é que você vai estar, se está com dúvida, vai dando exit até chegar no sinal de maior, daí inicia com enable e tudo mais, né? Tem que dar o show IP interface brief, tem que dar não, mas é bom dar para conferir se realmente foi criada as duas VLANs com 92.168.020, 0200 e 1200. Os comandos têm que executar, muito importante ter esse comando encapsulation. O comando encapsulation é muito importante, porque se não colocar esse encapsulation aqui, ele não vai habilitar a .1Key, não vai funcionar, certo? E o que a maioria do pessoal acaba esquecendo é configurar os Gateway Default. Se você não configurar o Gateway Default nas interfaces, ele não vai conseguir. Ele vai chegar até o roteador, mas não vai ir adiante. Ou melhor, nem vai chegar até o roteador, né? Verdade, nem vai chegar ao roteador. Então tem que ter o Gateway Default em todos os computadores. Eu configurei só nesses dois por enquanto, que era o teste que eu ia fazer. Mas não configurei em todos, né? Configurei em todos. Mas é bom configurar em todos, certo? Teoricamente, todos devem pingar para todos. Todos devem pingar para todos, certo? Pessoal, por enquanto seria isso. Depois o professor vai disponibilizar mais algumas coisas aí para auxiliar nas próximas aulas, tá? Um abração, peço desculpas pelo prolongamento do vídeo, mas eu acho que o importante é vocês entenderem bem, certo? Um abraço, qualquer dúvida me chamem. Abração.